Vamos lá, 6 horas e 8 minutos, ao vivo, nosso Papo Antagonista, trazendo para vocês a informação mais esperada dos últimos meses sobre o arcabouço fiscal que, enfim, chegou ao Congresso Nacional, foi enviado pelo Palácio do Planalto, então, chegando ao Congresso. Por essa proposta do arcabouço fiscal, o governo está definindo ali naquele texto que só pode gastar 70% daquilo que for acréscimo da arrecadação do ano seguinte. Esse é apenas um dos pontos do texto do arcabouço fiscal, que tem diversas páginas ali e que fala exatamente da expectativa de que no ano que vem, inclusive, o governo federal já tenha condições de zerar o déficit fiscal de aproximadamente 170 bilhões. Já vou chamar o meu time para a tela aqui para a gente debater um pouco mais esse assunto, porque esse texto que chegou hoje no Congresso Nacional, ele prevê uma série de despesas que não ficarão limitadas aos limites, né, que serão estabelecidos pela nova regra fiscal. Tem transferências constitucionais, créditos extraordinários, transferências aos fundos de saúde dos estados e do Distrito Federal também, dos municípios, tem ainda despesas com projetos socioambientais, tem ainda o pagamento de precatórios, né? Esse assunto também que a gente já fala sempre bastante sobre o pagamento de precatórios. Então, assim, é importante a gente lembrar todos esses itens e lembrar também para vocês que quando a equipe econômica divulgou um primeiro esboço do arcabouço fiscal ali em 30 de março, eles afirmaram que apenas as despesas com o Fundeb, com os precatórios do Fundeb e com o piso da enfermagem é que ficariam fora desse limite do teto de gastos, né? Nesse limite, na verdade, do novo arcabouço fiscal, que agora não é mais teto de gastos, e sim arcabouço fiscal. Vamos trazer o nosso time para cá? Carlos Graeb chega comigo, Rodrigo Oliveira também marcando presença no nosso Papo Antagonista. É claro, muito boa noite para vocês. Rodrigo, quero começar com você, detalhando um pouco para a gente sobre esse texto que foi apresentado, então, hoje ao Congresso Nacional. Sem grandes novidades, né, do que já tinha sido ventilado nas últimas semanas, então, pelo governo de Lula, né? Muito boa noite, bem-vindo, Rodrigo. Tudo bem, Kenzo? Boa noite, Graeb. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. Assim, sem surpresas, o texto veio praticamente com tudo que já tinha sido falado. Tem algumas exceções aí, como você bem citou, que a gente não sabia ainda, mas também que não causaram nenhum alvoroço. O mercado reagiu bem, os juros futuros que subiam bastante cederam um pouquinho depois do arcabouço fiscal. O dólar também subia bastante, cedeu um pouquinho depois do texto que o texto foi divulgado. O Ibovespa não responde tanto ao arcabouço fiscal, estava acompanhando lá as bolsas norte-americanas e fechou em alta, mas é irrelevante para essa discussão sobre o fiscal, né? O que o texto diz, né? Agora sim, a letra da lei que vai ser votada lá. Aquilo que a gente já vinha falando antes, olha, a receita só pode crescer a despesa só pode crescer até 70% do que crescer a receita. Então, isso obviamente, obriga o governo a gastar menos do que arrecada. Em algum momento, a trajetória da dívida deveria cair. O problema é que o PIB precisa crescer muito para essa trajetória do PIB cair. E também as receitas, para crescerem o tanto que o governo estima de despesas, a gente vai precisar das tais medidas compensatórias, condicionadas, eles chamaram já de um monte de coisa, que é esse aumento da carga tributária, né? Não com novos impostos, não com novas alíquotas, como eles gostam de falar, mas na prática é mais gente pagando mais imposto. E isso ainda não veio. Existia uma expectativa de que algumas dessas medidas fossem divulgadas junto com o arcabouço fiscal, não foram, e isso deixa alguma insegurança ainda no mercado, mas o mercado mais tranquilo de que não veio nenhum absurdo. E, além disso, que provavelmente no Congresso Nacional não vai enfrentar muita resistência, apesar de alguma grita aí do porta-voz lá da Gleisi Hoffmann, que é o Lindbergh Farias. Então, ele deve falar alguma coisa, não sei, limite para investimento é sacanagem, não devia ser assim, mas vai ficar por isso mesmo. Daqui a 2, 3 semanas isso passa pela Câmara, deve passar rapidamente também
pelo Senado, e aí o orçamento tem que se adequar a essas novas regras. Uma das coisas que apareceram lá que eu acho curioso, embora também vai ter gente aí que vai dizer que não, isso é importante, não é de extrema importância, é uma previsão para que, se você não atingir a meta, você não está em infração com essa lei complementar. Isso evita, por exemplo, do pessoal ser impeachmentado aí porque não cumpriu o resultado primário. Na prática, para o mercado, o resultado primário vai ser déficit esse ano, déficit ano que vem, no ano seguinte e no outro. O governo, é legal que o governo esteja brincando com essa história de que vamos fazer superávit, mas, no fim das contas, ninguém acredita mesmo nisso, por isso o mercado não se mexeu. O mercado tinha muito mais medo de que o número de itens excepcionados fosse muito alto e que aí sim você perdesse a mão das despesas de toda forma. E, por fim, tem um outro ponto que era... Agora eu vou esquecer, né? Daqui a pouco eu lembro. Vou deixar o Graeb falar aí, daqui a pouco eu lembro e eu volto. Pode ser, Kenzo? Claro, pode sim, Rodrigo. Importante esse ponto que você bem lembrou aí, no caso de o governo não conseguir cumprir, né, essa meta do arcabouço fiscal, ele não está incorrendo num crime de responsabilidade, né? Isso está claro ali em um dos pontos do texto do arcabouço fiscal, exatamente porque a gente sabe o que aconteceu lá atrás no governo de Dilma Rousseff. Carlos Graeb, quero te ouvir, Graeb, quero ouvir muito você, Graeb, no cenário político, né? Que esse é o primeiro grande projeto que o governo Lula está encaminhando ao Congresso Nacional, e agora os olhos muito atentos, né, de todo mundo para avaliar como é que isso vai transcorrer a partir de agora. Um projeto que pode definir tanto o sucesso como o fracasso do governo, né? Primeiro, em relação à aprovação dessa lei, né, que eles estão querendo definir a partir de agora, como também o cumprimento dessa lei, né, Graeb? Boa noite, bem-vindo. Oi, Kenzo, oi, Rodrigo. Boa noite, pessoal do chat. Não deve haver problema para aprovação desse projeto de lei do arcabouço. O Rodrigo Pacheco já disse que o Congresso, que o Senado está comprometidíssimo. O Arthur Lira também já deixou entender que, se depender dele, a tramitação será rápida. Por que não deve haver problemas? Primeiro, porque, como bem observou o Rodrigo, não há nenhuma novidade que cause assim, espanto, não teve nada que saísse do que já vinha sendo conversado há algumas semanas. Em segundo lugar, porque o Congresso, lá na outra PEC, a PEC da transição, né, na virada do ano, já garantiu o seu. Naquele momento, o Congresso já aumentou o volume de que ele dispõe em emendas parlamentares, né, as tais emendas impositivas, seja as individuais, seja as de bancada, as outras, e já garantiu que aquilo pulava de 1,2% da receita líquida do governo para 2%, ou seja, já se deu um presente. E não tem surpresa, o governo não quis mexer nisso. Esse aumento lá atrás já era parte da barganha. Olha, a gente vai aumentar o volume de recursos disponível para as emendas, vocês nos dão um apoio nisso, vocês do governo eleito, e a gente vai fazer uma tramitação mais tranquila com vocês para o arcabouço fiscal. Então, esse jogo já estava meio combinado lá, né? O governo preservou, o Congresso preservou essas emendas, acham mesmo que é importante, e também não querem ficar com um ônus político de falar, o governo fracassou na economia porque o Congresso não aprovou a regra, né, que diz respeito à responsabilidade fiscal, que diz respeito à possibilidade de investimentos. Então, o Congresso não quer ficar com o ônus de ser o criador de problema, certo? Isso não significa que a tramitação será tão simples quando começarem a chegar as outras medidas, as tais medidas complementares de que estava falando o Rodrigo.
porque aí mexe com interesses de setores da economia, vai mexer com arrecadação de imposto, aí a briga vai começar a sério, né? Então, para o governo conseguir arrecadar tudo que ele quer, ele não terá um caminho tão simples quanto o que ele deve ter agora para aprovar o arcabouço. Então, repetindo só a ideia importante, né? Já estava meio combinado o jogo lá atrás, quando foi acertada a PEC da transição. O Congresso preservou as suas emendas, aquele dinheiro de que todo parlamentar dispõe para gastar com a sua base, e quando levou isso, falou, a gente vai dar uma ajudinha para vocês na hora do arcabouço, tá bom? Esse jogo já está meio que jogado. Pois é, jogo jogado desde o final do ano passado, inclusive, né, Grebe? Boa observação sua. Vamos chamar para cá o Wilson Lima para trazer para a gente mais detalhes, inclusive, dessa leitura do Congresso Nacional, de como o Congresso recebeu esse texto, né, como eles estão tentando ali entender cada um desses pontos do novo arcabouço fiscal. O Wilson já aparece aqui na tela para a gente conversar um pouco mais. Para você que está chegando agora no nosso programa, muito bem-vindo, bem-vinda. Não se esqueça, pessoal, deixa o like aí para a gente, porque assim você engaja para que mais pessoas acessem esse conteúdo. Wilson, quero te ouvir, Wilson, porque Arthur Lira falou durante o fim de semana, inclusive, que a expectativa é de que em 2 ou 3 semanas, no máximo, esse texto passe ali pela Câmara dos Deputados, né? Vamos acompanhar. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kenzo. Boa noite, Graeb. Boa noite, Rodrigo Oliveira. Boa noite para você que está no nosso chat. Só um bastidor aqui, né? Ficamos aqui, eu e o Rodrigo Oliveira, quebrando cabeça para entender esse texto, né? Porque tá um texto bem confuso. Eu tenho que admitir para vocês. A gente tem que analisar ali nas nuances, né? E o fato é o seguinte, Kenzo. Como disse o Graeb, não deve ser um texto difícil de ser aprovado. Por quê? Porque, na prática, a proposta de arcabouço fiscal abriu tanta possibilidade e abriu tantas exceções que vai ser muito difícil você ter focos de resistência tanto na Câmara quanto no Senado. Porque, só para a gente ter uma ideia, tiraram ali da regra do arcabouço fiscal, por exemplo, recursos para as polícias, isso aí de interesse dos governadores. Fundeb, tiraram, isso é de interesse dos estados e dos municípios. Né? Tem a questão que o Rodrigo falou agora no final, de isentar a União de qualquer responsabilidade, né? Que é a trava do impeachment, né? Quer dizer, ou seja, agora você pode gastar à vontade, pode descumprir uma meta fiscal e não necessariamente isso daria um processo de impeachment. Esse trecho, pelo que eu vi no texto, tem uma modificação específica para a União, mas eu não duvido que no Congresso possa haver aí alguma mudancinha para também englobar governadores e prefeitos, o que também abriria, né, um flanco e deixaria o texto mais palatável para passar tanto pela Câmara quanto pelo Senado. É bom lembrar que a Câmara tem há uma pressão maior de prefeitos e no Senado há uma pressão maior dos governadores. Então vejam que assim, é um texto que no final das contas não avança muito em relação ao PowerPoint que o Fernando Haddad apresentou aos deputados e senadores há aproximadamente 2 semanas, acaba fazendo concessão para muita coisa, né? É um texto que não fala absolutamente nada, quer dizer, fala muito pouco sobre contenção de despesas e abre ali algumas brechas que vão depender, inclusive, de pareceres da Câmara e do Senado. Por exemplo, tem um trecho do marco fiscal que fala sobre despesas da Justiça Eleitoral, né, que excetua os gastos da Justiça Eleitoral. Isso aí tá uma confusão de como é que você vai interpretar esse trecho, porque tem pessoas ali da Câmara com as quais eu conversei hoje à tarde que falam, não, isso aqui inclui o fundão eleitoral, né? Fundão que é de 5 bilhões. Outros falam, não, mas isso aqui vai depender de um parecer da Câmara dos Deputados, porque é um gasto de 2 anos. Então, assim, dependendo de como é que você vai interpretar esse texto, você pode, por exemplo, dando um exemplo bem pontual, você pode incluir o fundão no teto. Você pode incluir o fundão eleitoral no arcabouço. E aí, inclui, se não se inclui,
como é que a Câmara vai trabalhar com isso, entende? Então, é um texto bem confuso, sendo bem honesto com vocês, é um texto difícil de você digerir. Eu conversei com vários parlamentares, eles ainda consultam aí as suas assessorias legislativas para poder tirar todos esses detalhes, né? Porque, enfim, como dizem, né? Como diz o ditado popular, o diabo mora nos detalhes. E é isso. Agora, Kenzo, outra coisa que a gente precisa observar na tramitação do projeto vão ser as emendas e os jabutis. O que vai aparecer de jabuti nesse texto não está escrito. São jabutis que podem melhorar ou podem piorar o texto. Mas, assim, como o Rodrigo Oliveira já falou aqui no programa algumas vezes, a expectativa que se tem no Congresso é que, pelo menos, essa versão é a versão pior do texto. Pode ser que o Congresso melhore. Pelo menos essa esperança, né? De um Congresso um pouco mais conservador, de fazer uma adequação ou outra, e eu acho que essa questão aí da lei de responsabilidade fiscal, acho que para mim, é a parte mais delicada desse texto. Acho que isso vai ter uma resistência, acho que isso é um trecho que vai ser um ponto de embate, de fato, intenso, tanto na Câmara quanto no Senado. Boa, Wilson. Rodrigo, quer dar uma arrematada nesse assunto para a gente girar com... Lembrei aí do que eu tinha esquecido, é o seguinte, uma das preocupações que o pessoal do mercado tinha, e muitos economistas também com quem eu falei, era justamente esse negócio de o que acontece com as receitas extraordinárias, né? Então, vamos supor que, por exemplo, o governo ganhe lá no CARF alguma ação contra alguém, um recurso administrativo qualquer, que aumente a arrecadação em 50, 100 bilhões de reais. Isso entra ou não entra no cálculo? Não entra no cálculo para aumento da despesa, mas aí tem uma malandragem que entra no cálculo para o cálculo do resultado primário, né? Então, assim, é bom isso. Na prática, assim, entrou um dinheiro a mais na sua casa. Você não vai lá e contrata mais 8 serviços de assinatura, porque você sabe que no mês seguinte esse dinheiro não vem, né? Então, mas você conta, esse mês ficou um dinheirinho a mais, a gente pode gastar aqui com alguma coisa que não seja recorrente, ou até guardar o dinheiro de alguma forma. Então, assim, no geral, o arcabouço não é ruim. O problema dele ainda está em saber como é que você vai garantir as receitas, visto que, se tudo der errado, ninguém vai ser penalizado por nada, isso está inclusive no arcabouço, e a despesa ainda assim cresce, inflação mais 0,6. Então, ainda tem crescimento real de 0,6, mesmo que a receita não cresça nada. Esse é o perigo que a gente tem. Mas tem um instrumento legal também nesse texto, que é de 4 em 4 anos, ele já prevê uma revisão de tudo. Então, quando entra um novo governo, você já pode rever, olha, isso aqui está muito apertado, não está, etc. e tal. Trouxe um pouco mais de flexibilidade, vocês não vão me ver elogiando o Ministério da Fazenda com muita frequência, mas eu acho que é um texto que está assim, razoavelmente bem equilibrado. Agora é brigar para saber de onde vem o dinheiro, né? Como diria aquele empresário do Jerry Maguire, para quem tem mais aí de 40 anos, não é meu caso, eu só estudo muito cinema, show me the money, né? Fala, Graeb. Não, eu gostei da observação que o Wilson fez sobre as eleições, né? A grana para as eleições. Estava vendo aqui o texto. Estão excluídas as despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral com a realização de eleições. Grana de fundão, essas coisas, não é dinheiro da Justiça Eleitoral, né? Não é a justiça que a TRE dá para os caras. Então, eu acho que nesse ponto tem uma grande chance do Congresso piorar o texto, tirando a grana que é gasta com os partidos dos limites. Eu acho que eles, além de já terem garantido o seu dinheiro com emendas, eu acho sim que eles vão tentar tirar os bilhões que são gastos em eleições desse limite. Não me surpreenderá nada se isso acontecer. Nesse ponto, acho que eles podem piorar o texto. Não, eu concordo contigo, Greb. Desculpa, Kenzo. E é curioso, porque é um trecho que ele é muito dúbio. Só para você ter uma ideia, tem um parecer da Câmara de 2017
justamente sobre esse trecho. No ato de disposições transitórias, né, que regulamenta alguns fundos, né, que regulamenta essa questão dos recursos públicos, tem esse trecho sobre os gastos correntes da Justiça Eleitoral, e um parecer de 2017 da Câmara deixou muito claro que dinheiro de fundão precisa entrar no teto de gastos. Só que o seguinte, é um parecer de 2017. Isso também não... Como no Brasil tudo muda ao seu vento, né? Tudo muda de acordo com a conveniência de quem está no poder. Sinceramente, eu não duvidaria que a Câmara apresentasse um outro parecer dizendo, não, isso aqui já não é teto, já pode estar fora do teto, então tá liberado, pode aumentar fundão eleitoral, independentemente das regras estabelecidas pelo arcabouço fiscal.